Contas do governo têm déficit de 20,9 bilhões de reais em maio. Resultado foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Contas tiveram melhora na comparação com o mesmo mês de 2020, caracterizado pelo aumento de gastos públicos por conta da pandemia da Covid. As contas do governo registraram um déficit primário de 20,947 bilhões de reais em maio, informou nesta terça-feira, 29, a Secretaria do Tesouro Nacional. O déficit primário ocorre quando as despesas com tributos e impostos superam as receitas. Nesta conta não são considerados os gastos do governo com o pagamento de juros da dívida pública. Segundo dados oficiais, o déficit primário registrado em maio deste ano é o melhor para o mês desde 2019, quando foi registrado um saldo negativo de 16,229 bilhões de reais, valor corrigido pela inflação. Em maio do ano passado, com a perda de arrecadação decorrente da primeira onda da Covid-19, junto com os gastos emergenciais, as contas do governo registraram um rombo de 136,837 bilhões de reais, atualizado pela inflação. Sem a correção, o resultado negativo de maio de 2020 somou 126,636 bilhões de reais. De acordo com o Tesouro Nacional, o resultado de maio foi significativamente melhor do que a mediana das expectativas do mercado, que indicava um déficit fiscal de 48,7 bilhões de reais no mês passado. A Receita Federal informou nesta terça-feira, 29, que a arrecadação de impostos atingiu 142,106 bilhões de reais em maio, com alta de 70% na comparação com o mesmo período do ano passado, e bateu recorde para esse mês. O resultado primário do mês de maio revela a manutenção na melhora das condições fiscais do governo central observada desde o início do ano, ocasionada pelo desempenho bastante robusto da receita, acompanhado de um nível de execução das despesas abaixo do patamar do ano anterior, avaliou o Tesouro Nacional. Ainda segundo informações do Tesouro Nacional, no acumulado dos 5 primeiros meses deste ano as contas do governo apresentaram um superávit primário de 19,91 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado, foi registrado o resultado negativo de 222,493 bilhões de reais, recorde por conta dos gastos com a pandemia da Covid-19 e os seus efeitos na arrecadação. Esse foi o melhor resultado para este período em 7 anos, ou seja, desde 2014, quando o saldo positivo somou 24,608 bilhões de reais, valor corrigido pela inflação. Além do aumento da arrecadação nos 5 primeiros meses do ano, o resultado de 2021 foi influenciado pela contenção de gastos pelo governo necessária devido à demora na aprovação do orçamento deste ano, que foi sancionado somente em abril. Para o ano de 2021, o governo está autorizado a registrar déficit primário de até 247,118 bilhões de reais. Entretanto, despesas extraordinárias com a pandemia do coronavírus, nas áreas de saúde e auxílio emergencial, entre outras, estão fora do objetivo fiscal. Em maio, o Ministério da Economia revisou de 286,01 bilhões de reais para 187,7 bilhões de reais a previsão para o rombo nas contas do governo neste ano. O valor consta do relatório de avaliação das receitas e despesas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.